pessoal, maravilha? Bom, com esse vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando com o nosso assunto de cálculos químicos, ou pelo menos o início, tá? Hoje o objetivo é que a gente tente entender a definição de massa molecular, tá bom? Muito tranquilo, principalmente se eu aprendi e dominei muitos conceitos de massa atômica que a gente viu no vídeo passado, tá joia? Então hoje a gente vai trabalhar com a massa molecular. Esse assunto aparece na aula 19, tá? Do setor A, na página 237. Então, para vocês acompanharem aí comigo. Então, vamos lá. O que é uma molécula? Uma molécula nada mais é do que uma reunião de átomos. Quando eu grudo dois átomos, eu já tenho uma molécula. Se eu grudar mais átomos ainda, eu tenho moléculas maiores ainda. Então, quando eu tenho um átomo isolado, não é uma molécula. Mas quando eu tenho uma reunião de dois ou mais átomos, eu tenho uma molécula, tá bom? A massa molecular nada mais é do que a massa total dessa molécula. Como assim? Uma molécula não é uma reunião de átomos? Se eu pego um átomo, você pega um outro átomo e coloco todo mundo junto, qual que é a massa total dessa molécula? É só somar a massa de cada um dos átomos. Ou seja, é a soma das massas dos átomos que compõem a estrutura molecular. Então, massa molecular é só uma extensão da massa atômica. Nós aprendemos os conceitos de massa atômica e massa atômica média, né? Agora a gente usa esses conceitos para ter a massa de cada um dos átomos que compõem a molécula e aí no final obter a massa final da molécula, que é a soma das massas atômicas. Olha um exemplo bem simples. Vamos pegar o monóxido de carbono. É uma molécula muito simples. É o CO. Tem um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Tem dois átomos apenas, um de carbono e um de oxigênio. A sua massa molecular vai ser igual a quantos? A massa atômica do carbono mais a massa atômica do oxigênio. Um carbono mais um oxigênio. Aí você consulta uma tabela periódica e encontra a massa do carbono ou do oxigênio. Ou o exercício fornece esses valores, tudo bem? Aí lá na tabela periódica eu encontrei que a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. 12 mais 16 dá 28. Essa é a massa final da minha molécula. Então quando eu junto um carbono, que tem massa 12, com um oxigênio que tem massa 16, no final eu vou ter uma massa 28. A unidade de massa atômica é o U mesmo, igual a unidade de massa molecular é o U, que é igual à unidade de massa atômica, tá bom? Lembrando aqui então que os valores 12 e 16 são encontrados na tabela periódica ou o exercício fornece. Você não precisa decorar a massa de cada um dos elementos químicos da tabela periódica, pelo amor de Deus, tá bom? Então tem que ser fornecido. Bom, massa de íons compostos. Íons são estruturas que têm carga positiva ou negativa. O que é um íon composto? É uma estrutura que tem carga positiva ou negativa, ou seja, que perdeu ou que ganhou elétron, mas que apresenta mais de um átomo na sua composição. Então não pode ter um átomo apenas, tem que ter mais de um átomo. São estruturas compostas por mais de um elemento químico, na maioria das vezes, e que apresenta carga. Então, basicamente, eu peguei uma estrutura, uma molécula, e fiz ela perder ou ganhar elétrons. Quando ela perdeu ou ganhou elétrons, ela adquiriu carga positiva ou negativa. Mas o fato de perder ou ganhar elétrons não influencia na massa, pessoal. Por quê? Nós já vimos há muito tempo atrás a estrutura atômica. E nós vimos que das três partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons, o elétron é a única que não tem massa significativa. Então, perder ou ganhar elétrons não altera a massa final do sistema. Por isso que para calcular a massa de um íon composto, a gente vai usar as mesmas regras que eu acabei de usar para calcular a massa da molécula. Não precisa se preocupar com a carga positiva ou negativa, tudo bem? Então vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar o caso do carbonato. A fórmula do carbonato é CO3-2. É um íon porque tem carga menos 2. E é composto, por que ele é composto? Porque tem um carbono e 3 oxigênios. Então ele tem vários átomos. A massa vai ser o quê? Quantos carbonos ele tem? 1. Massa do carbono. Quantos oxigênios ele tem? 3. Então 3 vezes a massa do oxigênio. Então a massa de um carbono somada com a massa de 3 oxigênios. Cada carbono é 12. Cada oxigênio é 16, só que eu vou multiplicar por 3, né? Porque o oxigênio aparece 3 vezes.
e aí vai ficar 3 vezes 16, que dá 48, mais 12 dá 60. Então eu calculei como se nem existisse esse menos 2 aqui, ó. Eu só vi que tem um carbono, 3 oxigênios, peguei a massa de um carbono, peguei a massa de 3 oxigênios, né? 3 vezes 16, somei tudo, achei 60. Então é um processo normal. Então se aparecer uma carga negativa ou positiva, não se preocupe, ela não influencia de maneira alguma na massa final ou no método de calcular a massa final da estrutura. Então é do mesmo jeito, tudo bem? Maravilha. Agora aparece uma coisa interessante que são sais hidratados. O que é um sal hidratado? É um sal que os íons do composto incorporam moléculas de água em seus retículos cristalinos. Não entendi, professor? Então vamos tentar melhorar aqui. Os sais, que são diversos, existem uma centena de sais aí disponíveis, além do sal de cozinha, né, que a gente está acostumado. Os sais são substâncias, de maneira geral, higrófilas. O que isso significa? Elas têm uma capacidade muito grande de atrair moléculas de água e ficarem úmidas. Então, a gente diz que o sal captura moléculas de água que estão perdidas no ambiente, tá bom? Essas moléculas de água, elas incorporam a estrutura final. Então pensa só, eu tinha uma molécula de um sal que tinha sua massa. Quando ela atraiu uma molécula de água, a massa total vai ser o quê? A massa do sal mais a massa dessa molécula de água. E se ela atrair 5 moléculas de água? 5 moléculas de água grudarem na molécula do sal. Qual vai ser a massa final? A massa do sal mais a massa de cada uma das 5 moléculas de água, ou 5 vezes a massa da molécula da água. Os sais hidratados possuem a seguinte expressão. Então aqui vem a fórmula do sal, todo sal tem uma fórmula, um cátion, um iônio, os índices, tudo bonitinho. Um pontinho e um NH2O, onde esse N é o número de moléculas de água que ele incorporou. Esse pontinho que é o problema mais sério aqui. Quando o pessoal vê esse pontinho, não sei por que o pessoal acha que tem que pegar a massa do sal para achar a massa total do sistema. Tem que pegar a massa do sal, aí a gente olha na fórmula dele, a massa da água é multiplicar. O problema é que o pontinho lá na matemática representa a multiplicação, né? Mas aqui na química não. O pontinho só quer dizer que esse sal se grudou, ou seja, foi incorporado a N moléculas de água, tá bom? Então, o número de moléculas de água tem que vir ali. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Cloreto de alumínio, pontinho 6H2O. O que significa isso? Que o cloreto de alumínio está preso a 6 moléculas de água. Qual é a massa total do sistema? É a massa do cloreto de alumínio mais a massa das 6 moléculas de água, e não vezes. Quando você junta uma coisa com a outra, a massa total é a soma das duas, e não a multiplicação. Então, o pontinho aqui é uma simbologia química e não significa multiplicação, tudo bem? Sulfato de cobre, ponto 5H2O. O que isso significa? Que o sulfato de cobre está preso a 5 moléculas de água. Cloreto de cálcio, ponto 2H2O. O que isso significa? Que o cloreto de cálcio está preso a 2 moléculas de água. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Para calcular a massa total de um sal hidratado, a gente tem que somar a massa dos átomos do sal com as massas totais dos átomos da água e juntar tudo, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó. Peguei o sulfato de cobre, ponto 5H2O. O que isso significa? Que o sulfato de cobre está preso a 5 moléculas de água. A gente diz que é o sulfato de cobre penta-hidratado, ou seja, ele foi hidratado, ele foi incorporado a moléculas de água 5 vezes, tá bom? Então o que a gente faz? Pega a molécula do sulfato de cobre. Quantos átomos de cobre tem? 1. De enxofre, 1 também, e de oxigênio tem 4. Aí eu busco as massas atômicas desses elementos lá na tabela periódica. Por exemplo, cada oxigênio tem massa 16. Só que aqui ele está aparecendo 4 vezes, então vai ficar 4 vezes 16. Cada enxofre tem uma massa 32. Aqui ele está aparecendo uma vez 32, 32. Cada cobre tem uma massa 63,5. Na tabela periódica as massas são médias, lembra? E aqui tem um átomo de cobre, então eu faço 1 vezes 63,5. Essas são as massas dos oxigênios, enxofre e do cobre presentes na fórmula do sal. Só que ele está preso a 5 moléculas de água. Se fosse uma molécula de água, eu teria 2 hidrogênios e 1 oxigênio.
Como eu tenho 5 moléculas de água, esses números serão multiplicados por 5. Então, qual é o total de átomos de hidrogênio quando eu tenho 5 H2O? Vai ficar 5 vezes 2, 10 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem uma massa igual a 1. Esse valor eu tirei da tabela periódica. 10 vezes 1 dá 10. Quantos átomos de oxigênio tem na fórmula da água? A água tem 1 átomo de oxigênio. Só que aqui eu tenho 5 moléculas de água. Aí eu fiz 5 vezes 1, 5 átomos de oxigênio, cada um com massa 16. Tirei esse valor da tabela periódica. 5 vezes 16 dá 80. Agora eu tenho o total de átomos de oxigênio, enxofre e cobre. Nesse cara, multipliquei pela massa de cada um deles, achei a massa total de cada elemento. Aqui eu tenho o total de átomos de oxigênio e de hidrogênio na molécula da água, sabendo que ela aparece 5 vezes. Multipliquei pelas massas e encontrei o total de massa de cada elemento. E aí eu somo tudo, ó. Vou somar 80 com 10, com 64, com 32, com 63,5 e acho a massa total desse elemento. Outra maneira de fazer isso seria: calcula separadamente a massa total desse átomo, faz 1 átomo de cobre, mais 1 átomo de enxofre, mais 4 de oxigênios. Soma tudo, né? As massas atômicas você pode pegar na tabela periódica ou o exercício fornece. Calcula a massa de uma molécula de água. Uma molécula de água é 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. Cada hidrogênio é 1, tem uma massa igual a 1. Cada oxigênio tem uma massa 16. Então ficaria 2 vezes 1 mais 16, 18. Só que aqui tem 5 moléculas de água, então você faria 5 vezes 18. Esse é o total da massa das 5 moléculas de água. Aí pega a massa total das 5 moléculas de água e junta com a massa total desse. Também daria a mesma coisa, tá? Então aqui eu decidi ir separando elemento por elemento em cada molécula. Mas você poderia calcular a massa de cada molécula, de todas as moléculas de água e depois juntar. Daria no mesmo, tá bom? Então não tem problema nenhum. Bom, para ver se a gente entendeu o conceito da aula de hoje, que é muito simples, né, por ser uma extensão da aula passada, vamos fazer os exercícios que estão na página 237. O primeiro exercício fala o seguinte: a produção de ácido sulfúrico, tá, que é a fórmula dele, H2SO4, e sua presença no ambiente pode indicar o avanço industrial de um país. Os cálculos das quantidades produzidas dependem do valor da massa molecular do ácido. Indique esse valor e o seu significado químico. Bom, ele deu a massa atômica do hidrogênio, 1U, do enxofre, 32U, e do oxigênio, 16U. Esses valores ele tirou da tabela periódica, tá? Eu preciso da massa atômica desses 3 elementos porque são os que compõem o ácido sulfúrico. Como que eu calculo a massa final dessa molécula? Essa molécula tem o hidrogênio quantas vezes? 2. O enxofre, 1, hein? E o oxigênio, 4. Então esse índice 4 é do oxigênio. O enxofre, quando não tem índice nenhum, é porque ele tem um índice 1, né? Então, 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Eu não tenho a massa do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, então é só juntar com a quantidade de cada um dos elementos, ó. Hidrogênio tem quantos? 2. Então por isso que eu fiz 2 vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 1. Enxofre, só tem 1. E o enxofre vale 32, então somei com 32. Oxigênios, tem quanto? Tem 4. E cada oxigênio vale 16, então somei com 4 vezes 16. Aí eu resolvo as multiplicações e faço a soma final, 98U. Qual que é a interpretação disso, pessoal? Isso a gente tira do vídeo da aula anterior. 98U significa que essa molécula tem uma massa 98 vezes maior que 1/12 do carbono 12. Ou uma fatiazinha do carbono 12, tá bom? Lembra que o U é a unidade de massa atômica, ela foi criada baseada no átomo de carbono 12, a gente dividiu ele em 12 partes iguais, uma partezinha daquela, 1/12 do carbono 12 é 1U. Como esse cara é 98U, então ele tem uma massa atômica 98 vezes maior do que 1/12 do carbono 12, tá bom? Essa é a interpretação. Exercício 2. Existem sais que possuem moléculas de água dentro de seus retículos cristalinos, em proporções fixas a certa temperatura. São sais hidratados. Nós acabamos de ver isso. Um exemplo é o carbonato de sódio decaidratado, conhecido comercialmente como barrilha e utilizado em estações de tratamento de água. Tá aqui a fórmula dele, ó. O carbonato de sódio é o Na2CO3.
Mas quando o cara falou que ele está decaidratado, é porque ele está vinculado a 10 moléculas de água. Então, além da molécula do sal, em cima dele estão penduradas, em cima dele, 10 moléculas de água. Sabendo que a massa molecular de um sal hidratado engloba as moléculas de água da fórmula, ou seja, não é só a fórmula do sal, tem que colocar as moléculas de água também, calcule o valor para a barrilha. Então, o que eu vou fazer nesse exercício? Vou calcular a massa molecular do Na2CO3, como se não existisse a água. Depois eu calculo a massa da água e multiplico por 10. A massa da água vale 18, né? Porque é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ó. Cada hidrogênio é 1, cada oxigênio é 16. 2 vezes 1 mais 16 dá 18. Só que aqui tem 10 moléculas de água, então eu vou calcular o total de massa das moléculas de água, pegando a massa de uma delas, que é 18, e multiplicando por 10, 180. E aí eu pego a massa das 10 moléculas de água e somo. Apesar de ser um pontinho, a gente sabe que tem que somar a massa do sal com as moléculas de água. Tá joia? Então, ó, Na2CO3, qual que é a massa molecular dele? É 2 do sódio, o sódio está aqui, 23, mais 1 carbono, 12, mais 3 oxigênios, 3 vezes 16, está aqui a massa do oxigênio. Só o Na2CO3 sozinho tem uma massa 106. Massa da água. A água tem 2 hidrogênios, por isso que eu fiz 2 vezes 1, mais 1 oxigênio, que é 16. 2 vezes 1 mais 16 dá 18. Maravilha. Agora eu somo tudo. A massa molecular total vai ser a massa do sal, mais a massa da água multiplicada por 10, porque aqui tem 10 moléculas de água. Então vai ficar 106 mais 10 vezes 18, que dá 286. Então, como eu havia falado, você pode separar elemento por elemento ou fazer desse jeito aqui. Calcula a massa do sal, calcula a massa da água, multiplica pelo número de moléculas de água e no final soma tudo. Tudo bem? Então a massa final dessa estrutura é 286U. Maravilha. E o último exercício, exercício 3. Uma molécula de glicose, que tem fórmula C6H12O6, tem a mesma massa que... Aí ele forneceu alguns dados aqui, e aí a gente tem que escolher a alternativa que está coerente, tá? Bom, ele colocou aqui moléculas de água, moléculas de amônia. Então vamos fazer o seguinte, ele quer saber quantas vezes essa molécula é mais pesada que a molécula da água, ou da amônia, ou do carbono, enfim. Bom, vamos calcular a massa dela. Como que eu faria para calcular a massa dela? Ela tem o carbono 6 vezes, o hidrogênio 12 vezes e o oxigênio 6 vezes. Tudo bem? Então, cada carbono é 12, cada hidrogênio é 1, cada oxigênio é 16. Então, ficaria 12 vezes 6, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 180. A massa da água é 18. 180 é quantas vezes maior do que o 18? 10 vezes. Então significa que essa estrutura equivale a 10 moléculas de água. Tá aqui, ó. A massa do C6H12O6, 180U. A massa da água, 18U. Se eu pegar a massa da molécula de glicose e dividir pela massa da molécula de água, vai ficar 180 dividido por 18, que dá 10. Ou seja, a massa da molécula de glicose equivale a 10 moléculas de água. Ou seja, 10 vezes mais pesada que uma molécula de água. Tudo bem, pessoal? Muito tranquilo, hein? No próximo vídeo a gente vai entrar com conteúdo inédito, mas que é de extrema importância para o ensino médio, que é o conceito de mol e massa molar. Tudo bem? Então, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.